Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus que tem nos dado a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã nós vamos aqui estar fazendo menção na nossa revista dos jovens, que tem por título aqui Aliviando o Sofrimento. De suma importância esta lição aqui. Amém? Gostaria que está lendo aí, aqui, começar com todos os pontos, todos os versículos que são pontos de partidas, Nós vamos começar com esses pontos de partida aqui. O versículo do dia diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. A verdade aplicada diz: Jesus, durante o seu ministério terreno, curava a todos os oprimidos e também prometeu aliviar o sofrimento e a angústia humana, sem nada nos cobrar, fazendo tudo por amor. Glória a Deus. Também tem os objetivos da lição. Amém? Os objetivos da lição diz: entender a promessa de Mateus 11, 28. Também compreender que Jesus deseja aliviar as pessoas de seus sofrimentos. E por último, aprender que esta promessa é condicional. Glória a Deus. Gostaria de estar começando aqui pela introdução, que diz assim: Deus criou o homem no jardim do Éden para viver em comunhão com ele. Mas através da desobediência, o pecado entrou no mundo, trazendo consequências terríveis, sofrimento, dor, vergonha e separação da comunhão com o Criador. Mas Jesus veio para aliviar o fardo do homem, que foi imposto pela maldição do pecado, restaurando junto a Deus. Amém? Nós vemos aqui nessa introdução que Deus, Ele criou o homem em perfeição, mas nós vimos que quando o pecado ele entrou no mundo, o pecado ele trouxe uma grande devastação à humanidade. Ele trouxe um grande prejuízo à humanidade. O pecado ele trouxe cansaço, o pecado ele trouxe dor, ele trouxe uma sobrecarga espiritual ao homem. Mas Cristo veio a nós e prometeu dar paz e alívio a todos aqueles que deseja chegar a Ele. Glória a Deus. O 1 diz aqui, o peso do pecado. Como nós dizemos aqui, que o pecado ele trouxe grandes prejuízos, para a raça humana. Ele trouxe consequências graves a nossas vidas. Trouxe morte, trouxe devastação. O pecado, ele não é brincadeira. O pecado, ele é algo muito sério e que tem trazido aí uma grande degradação, à humanidade. Romanos, capítulo de número 3, o versículo de número 23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos foram separados de Deus através do pecado. Veja que o pecado, ele é algo desastroso, foi algo desastroso e está sendo algo desastroso para a humanidade, trazendo grandes prejuízos. O pecado, ele é algo muito sério, e muitos dizem aí que ri da cara do pecado, mas o pecado ele traz morte. O pecado, ele traz consequências gravíssimas em nossas vidas. Glória a Deus. E nós somos
1.1 diz, marcados pelo pecado. Infelizmente, né, a herança adâmica que recebemos foi a natureza pecaminosa, né? E sabemos que este pecado ele está inserido em nós. Glória a Deus. Aqui em Romanos, capítulo de número, eu vou estar aqui, capítulo de número 7, glória a Deus. Aquele versículo que eu tinha falado, João, 7, 19, né? Romanos 7 e 19 diz assim, glória a Deus, 7 e 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Né? Deixa eu ler aqui novamente, irmãos. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Esta é a natureza que nós herdamos, irmãos. Esta é a natureza adâmica. Né? Paulo diz assim, olha, dentro de nós não habita bem algum. Né? E nós estamos falando aqui sobre as consequências, né, que o pecado tem trazido a nossas vidas, né, devido à escolha da humanidade, né, às escolhas das pessoas. E as pessoas têm escolhido este caminho, né, este caminho largo, este caminho que é do pecado. Glória a Deus. O homem passou a conviver com as terríveis consequências de sua equivocada decisão em desobedecer ao Criador. Né? Então, nós decidimos, né, irmãos? A humanidade decidiu aí viver, né, aí os seus pecados, os seus deleites no pecado. E sabemos que tudo isso tem trazido grandes sofrimentos, tem trazido grandes dores, né? Essa pandemia que se sofre hoje, isso não é nada em vista do pecado devastador, né? Que a nação, o mundo tem passado por ele. O pecado tem trazido mortes, o pecado tem trazido sofrimentos, o pecado ele tem trazido marcas profundas na vida do homem, na vida da humanidade. Né? Mas eu louvo a Deus, irmãos, que ainda há uma esperança. Né? Ainda há esperança. O provérbio diz que até para uma árvore morta há esperança. Né? Porque no cheiro das suas águas ela pode voltar a viver novamente. 1.2 diz, um peso muito grande, né? Ou seja, o pecado também, ele traz escravidão, né? E eu sei muito bem o que é uma escravidão, né? Quando nós estamos ali presos em circunstâncias a qual nós não conseguimos sair, né? E eu me lembro muito bem, outrora, né, antes, viciado, dependente em dependência, né, química, né? Eu era um escravo, né? O pecado trouxe isso à minha vida. Quantas vezes eu queria sair, mas por mim mesmo eu não tinha força, né? Porque a lei do pecado ela é muito forte, né? Se Cristo não tivesse morrido por nós morreríamos nesta escravidão. Mas graças a Deus que tem nos dado uma vitória, né? Por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Isaías capítulo de número 9, o versículo de número 2 diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Olha, irmãos, Cristo, Ele foi a grande esperança em minha vida.
E Cristo, Ele é a grande esperança na vida daqueles que estão sofrendo, né? Que estão sofrendo aí pelo pecado. Porque de fato, o pecado, ele traz grandes marcas em nossas vidas. Às vezes eu olhava para a minha vida e falava, eu estou dando um testemunho da minha vida, né? Aproveitando aqui nessa lição, né? E olhava para trás e falava, e agora? Né? Como será as coisas? Mas, irmãos, Cristo, Ele é o princípio da vida. Cristo é a grande vida. Cristo é a grande esperança em nós, né? É interessante que tudo isso é algo condicional, né? É algo que você, como nós, como a humanidade, nós devemos aceitar isso, né? Cristo, de fato, Ele veio, morreu por nós, nos dando esta grande oportunidade, mas cabe a cada um de nós aceitarmos tudo isso. Eu me lembro conversando com o meu irmão, né, quando ele estava preso, e ele dizia para mim, quando cantar a minha liberdade, né, eu vou ir para a igreja, né, eu vou estar com Cristo. E o tempo passou, irmãos, o tempo passou. E antes disso acontecer, né, a vida dele foi interrompida. É interessante que nós temos que ir a Cristo enquanto é dia, porque quando a noite chegar, irmãos, às vezes pode ser muito tarde. Quando a noite chegar, eu falo isso com grande pesar no coração, né? Mas eu creio que pela vida dele, né, ele foi salvo sim, porque ele tinha aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas o pecado, ele é algo muito desastroso, irmãos, e ele tem trazido morte à humanidade, né? Ele tem trazido morte à humanidade. O pecado, ele trouxe morte ao homem. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O trabalhador, quando ele trabalha, ele recebe o seu salário. Mas aqui, o salário do pecado, ele é a morte. Porque todos quanto pecaram, né, ele foi destituído da glória de Deus. E ele tem escravizado o homem. Quantas pessoas estão escravizadas, né? Escravizadas por tantas coisas, estão em circunstâncias adversas em suas vidas. Por isso o título da lição aqui, aliviando o sofrimento, né? E tem muitas pessoas sofrendo angústias, sofrendo dores, né? E dores terríveis em suas vidas, por causa do pecado. Porque o pecado, ele escraviza mesmo. Jesus respondeu aqui, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha, todos que cometem pecado é escravo do pecado. Quantas pessoas estão aí sendo, infelizmente, escravizadas pelo pecado. Às vezes querem sair, mas por si só não conseguem. Porque Jesus disse, olha, sem mim nada vocês conseguirão fazer. Somente Cristo, Ele pode trazer esta esperança. Somente Cristo, Ele pode aliviar este fardo. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração. Pegai o meu fardo, né, que é leve, que é suave. Glória a Deus. O 2 diz, uma promessa condicional, né? Uma promessa a qual depende de nós. Uma promessa a qual depende da sua posição, da sua decisão,
da decisão da humanidade. O Senhor diz: olha, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. E o Espírito de Deus, ele tem convidado o homem a esta comunhão. Ele tem convidado o homem. Jesus prometeu aliviar todos os cansados e oprimidos, mas essa promessa está condicionada a uma ação humana, a fim de que seja realizada. Olha, é interessante, né, que ela está condicionada. Se você quiser, você pode ser livre. Se você quiser, você pode ter vida, né? Assim como muitas pessoas que eu conheço teve vida. Eu sou um testemunho vivo disso, que eu tive vida, né? Através desta ação, através de tudo isso. Glória a Deus. 2.1 diz: vinde a mim. A expressão vinde a mim traduz um vocábulo que significa literalmente: venham aqui. Ao dizer isso, Jesus convida os cansados de alma a ir ao seu encontro, pois somente assim o pecador encontraria alívio para as suas dores. Glória a Deus. Olha, irmão, o Senhor dizendo, né, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É interessante essa palavra aqui, carregados, né? Quer dizer cargas sobre os seus ombros, cansaços sobre os seus ombros, tristezas, angústias, né? E dores. Eu já falei isso e vou falar novamente. Em um dia a qual eu estava em um lugar, e naquele dia nunca havia acontecido isso, né? Mas a minha alma, ela havia chorado em uma noite de muita angústia, e eu passava a mão para limpar as lágrimas, mas é interessante que esta lágrima, ela escorria por dentro, né? Havia naquele dia ali muita angústia, muita dor, mas eu ouvi a voz de Cristo, né? Porque Cristo chama, irmãos. Cristo, ele tem chamado. Cristo, ele tem chamado as pessoas. Porque a igreja, ela, na sua missão, ela de fato, ela tem anunciado a Cristo. Ela tem anunciado coisas boas. Glória a Deus. João, capítulo de número 14 e o versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha como Cristo é maravilhoso, como Cristo é benigno, como Cristo, ele é extraordinário. Ele é a vida. Ele é a vida, aonde a morte, quando Cristo chega, a vida chega. E a vida tem chegado, a vida tem sido aí raiada como uma luz. Glória a Deus. João 8, e o versículo de número 12, diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Olha, irmãos, como é terrível, né, andar em trevas. A humanidade sabe muito bem destas coisas, andar em trevas. Imagina andando em trevas, não enxergando nem um palmo na frente, né? As pessoas têm andado assim. Às vezes, ao sol do meio-dia, têm tropeçados. Por quê? Porque têm andado em trevas, têm andado sem direção. E Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Glória a Deus. Então não podemos mais andar em trevas, porque raiou uma grande luz, raiou uma grande esperança, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Também aqui em João 6:51 diz:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Jesus também, Ele é o pão, irmãos, vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que pode saciar a nossa fome, né? Ele é a água viva que pode saciar a nossa sede. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Cristo, Ele é um alívio em nossas vidas, irmãos. Então, como nós falamos aqui, né, uma promessa condicional. Aqui toda ação gera uma reação. Quando de fato nós reconhecemos a Cristo, nós podemos ser livres, né, das ataduras, nós podemos ser livres das algemas, nós podemos ser livres daquela canga pesada que se coloca nos ombros, porque afinal de contas, sobre os ombros de Cristo, Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Em grego, a palavra cansados é kopiontes, que significa os que labutam. Já a expressão está sobrecarregado, né? Aqui o significado é carga, sobrecarregado, uma carga muito pesada aos ombros das pessoas, né? Aos cansados, enfadados, estressados, sobrecarregados, né? Cristo chama a uma ação, Cristo espera uma reação das pessoas, né? Cristo tem esperado sim. Quantas pessoas a gente tem encontrado pelas ruas, né? Pessoas desgarradas, pessoas de qualquer maneira, aí andando pelas ruas. Às vezes nós insistimos, né? Nós anunciamos a palavra de Deus, nós anunciamos a vida, né? Mas cabe a cada um aceitar, cabe a cada um, né, a reconhecer o senhorio de Cristo. Cabe a cada um das pessoas reconhecer que de fato Cristo é vida. Cristo é vida. Aleluia. Que não vale a pena estar sofrendo, né, sozinho. Não vale a pena estar aí com este fardo aí, né? Mas Cristo, Ele pode trazer este alívio. Cristo, Ele pode trazer este refrigério. Glória a Deus. O 3 diz: alívio somente em Cristo. Somente Cristo, irmãos. Cristo, Ele é a água da vida. Somente nele podemos encontrar este alívio. Glória. A palavra de Deus diz que há vários deuses e senhores, mas há um só Senhor, e o seu nome é Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus é o seu nome. Por isso, somente Ele pode nos trazer este grande alívio, este grande refrigério para as nossas almas, né? Somente Ele. Jesus tem uma promessa de refrigério para aqueles que desejam. Ele não se esquece de abençoar nenhum dos seus, como escreveu aqui Charles Spurgeon: aquele que conta as estrelas e a chama pelos seus nomes, não corre o risco de esquecer de seus próprios filhos. Cristo não esquece, irmãos, dos seus, né? Cristo não esquece de nenhum dos seus filhos. Glória a Deus. Então podemos nos posicionar, né? Nos posicionar e aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque somente Ele pode tirar este fardo. E hoje as pessoas vivem dias difíceis nesta geração, né, chamada pós-moderna. Mas vivemos aí dias terríveis, dias de lutas, né? Pessoas que às vezes não conseguem encarar essas lutas de frente, às vezes põem até a cabo a sua própria vida, né? Não suportando o peso da angústia, o peso da dor. Mas Cristo, Ele é a solução.
Cristo, Ele é o grande alívio para as nossas almas. Cristo, Ele é o grande refrigério. Por isso que nós temos que nos relacionarmos com Cristo, né? E conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Glória a Deus. 3.1, eu quero estar lendo aqui, diz assim: toda esta loucura da vida pós-moderna tem levado a humanidade a experimentar dias tenebrosos, diante de tantos problemas físicos, emocionais, né? Isso se confirma através de índices elevados de doenças, como depressão, estresse físico e mental, infarto, câncer e outros, gerando angústias, né, às pessoas, gerando esta opressão na vida das pessoas, irmãos. E este é o relato, né, desta humanidade. Mas o que a humanidade ela tem que reconhecer, né, reconhecer que só o Senhor é Deus e que Cristo, Ele é a esperança. Quantos têm perseguido esta esperança, né? Quantos têm tentado ofuscar esta esperança, mas esta esperança ela é viva, porque esta grande luz, quando ela raiou, ela foi apresentada ao mundo. Não se colocou ela debaixo de uma cama para que os raios de luz, para que a luz ela saísse, não, mas colocou-se em um lugar alto, para que todos pudessem conhecer e todos pudessem ter acesso a Ele. A Bíblia fala que o véu ele foi rasgado. O que significa isso? É que você tem livre acesso a Ele, né? Aonde você está, em qualquer lugar onde você está, né? Você tem o livre acesso a Ele. É só clamar por Ele, é só chamar por Ele. O nome dele é Senhor Jesus, que Ele irá socorrê-lo. Cristo é a grande esperança. 3.2, aqui chegando aqui na conclusão, diz: relacionamentos gera resultados. Em Mateus 11, 29, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Nesta metáfora, o mestre chama a atenção para uma experiência de comprometimento íntimo com Ele. Muitos estão escravizados pelos deleites terrenos, mas Cristo nos convida a um relacionamento que nos leva a conhecer a Deus e a desfrutar sua paz. Oh, glória a Deus! O Senhor Jesus disse: olha, a minha paz eu vos dou, não a que o mundo dá, né? Mas uma paz excepcional, uma paz que às vezes, em meio às dificuldades, você consegue ter ela. Uma paz que, em meio às tribulações, em meio às lutas da vida, você consegue ter ela. Por isso o Senhor nos convida a sempre estarmos aí, né, com este relacionamento, sempre em oração, como diz o profeta, e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quantos cristãos têm vindo a Cristo, né, e recebido a Cristo, mas às vezes nós perguntamos por que eles estão passando por tantas dificuldades, tantas lutas assim. Às vezes é por falta deste relacionamento, né? Quantas pessoas estão se desesperando, né? Esquecendo da fonte de água viva e cavando para si mesmo cisternas. E nós sabemos que toda cisterna ela retém a sua água. E quando as águas elas se retêm, ela se torna poluída. Por isso, muitas pessoas estão com as suas almas poluídas. Mas Cristo, Ele é água da vida, Ele é água corrente, né, que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Cristo é tudo isso, irmãos. E nós sabemos disso. Nós sabemos que Cristo, Ele é a grande esperança. Cristo é a grande vida.
né? Anuncia a Cristo, anuncia aqueles que precisam realmente de Cristo. Glória a Deus. A igreja, eu sei que ela é mais que vencedora, né? Por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Eu louvo a Deus por ter pegado, né, este fardo e ter levado este fardo sobre si, né? Este fardo que estava em nossas costas, mas Ele pegou e colocou em seus ombros e levou. Eu louvo a Deus por tudo isso. E para concluir, eu quero estar lendo aqui a conclusão, amém? Que diz assim: o pecado gerou sobrecarga, trazendo dor e sofrimento à humanidade, mas em Cristo encontramos alívio para as nossas dores. Ele nos convida a um relacionamento com Ele, de tal entrega que nos levará a vivenciar de sua promessa, ter prazer, alegria e a paz interior, que somente Ele pode nos dar. Amém, irmãos? Somente Cristo pode nos dar esta paz. Glória a Deus. Mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às dificuldades, a qual nós vamos passar e nós estamos passando, mas nós temos este alívio, porque nós confiamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus os abençoe. Glória a Deus.